Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Vocês estão bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão para lembrarmos as questões das provas da VUNESP, as provas em geral, os vestibulares, os concursos, seja qual for a prova que você for fazer que tenha o estilo ou o selo VUNESP, aqui é seu lugar. Nós dividimos o vídeo para que ele não ficasse muito grande e eu fiz em duas partes. Você vai assistir a eles aqui no canal na íntegra. Se tiver alguma dúvida, deixe aí o seu recado. Mas para isso, você precisa fazer conosco a sua inscrição, que vai ser um grande prazer receber você aqui na comunidade. Ative o sininho e deixe aquele like maroto aí para que esse vídeo possa ser também bem engajado e muitas pessoas possam ver. Um grande abraço a todos vocês e espero que tenham uma boa prova e façam uma boa revisão. Nós nos veremos ali na aula para podermos resolver as questões juntos. Até mais, pessoal, e um grande abraço. Na sequência, você se lembra do que é ambiguidade? Veja como aqui a prova nos informa e já nos dá uma proposta. Ele diz o seguinte: ambiguidade é a possibilidade de uma mesma forma ou estrutura produzir mais de um sentido. É diferente um pouquinho de polissemia, não é? Agora, a ambiguidade normalmente tem efeito perturbador para a compreensão, devendo, pois, ser evitada. Isso mesmo. Uma ambiguidade gera problemas porque é duplo sentido. Agora, pode, no entanto, ser usada para produzir efeitos de sentidos variados. É isso que é muito importante para você se lembrar quando for fazer a prova. E agora vamos raciocinar comigo. Aqui, como os de humor ou de sátira seriam os efeitos de sentido, não é, pessoal? Os mais variados. E aqui ela propõe, como é o caso dessa frase que segue, atribuída ao Milor Fernandes. E ele disse o seguinte: o jornal serve para informar e para embrulhar. Agora cabe a você, que já percebeu a comicidade da proposta com o duplo sentido, resolver a questão para mim. O jornal aqui serve para informar e para embrulhar. E agora você leia e me escolha a correta. Vamos fazer isso agora, vamos ver? O sentido ambíguo do verbo embrulhar é aqui intencionalmente explorado pelo enunciador para criar um efeito de humor e de crítica. Será? 2. Você pode interpretar que o jornal, após lido, tem sua relevância diminuída, servindo apenas para empacotar objetos. Você vai enrolar alguma coisa ali. Pode-se entender ainda que as informações veiculadas, em vez de servirem para, de fato, esclarecer o leitor sobre o mundo que o cerca, têm a finalidade de enganar, manipular. Depois de ter lido as três opções, agora, novamente, esse tipo de questão é muito comum para que você chegue a uma solução. E qual seria a solução? Faça agora a parada no vídeo e a resposta você vai ver comigo exatamente agora. Todas estão corretas. Todas mesmo, sem nenhuma sombra de dúvidas, porque realmente é isso que está sendo descrito. Você agora aproveite bastante estas nossas dicas para que você comece a raciocinar como vai ser, não é, um exame da VUNESP. E, na sequência, mais perguntas, para você treinar cada vez mais os seus conhecimentos. Aqui nós trouxemos para você uma tirinha da Mafalda. E nesta tirinha você vai perceber que ela produz um efeito cômico, mas também traduz algo para a nossa sociedade. A tirinha diz o seguinte: Mafalda vendo televisão com o seu coleguinha. O coleguinha disse: você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. A Mafalda vira e pergunta: um veículo de cultura? O menininho disse: aham. Quando ligam a televisão, ali você tem o bam, pá, bum, aquelas coisas todas, não é? As situações. E ali a Mafalda diz: nossa, se eu fosse a cultura,
saltava do veículo e ia a pé. E começaremos agora a trabalhar com você uma outra proposta. Vamos ler juntos e você vai me dizendo se está certo ou errado para mexer um pouquinho com a sua interpretação. Aqui é o seguinte: o sentido do texto se faz com base na polissemia de uma palavra. A polissemia da palavra veículo, aqui no texto, desencadeia um jogo de significados responsável pelos efeitos de humor e de crítica da tirinha. Seria a palavra veículo, a palavra que gera a polissemia para traduzir esse duplo efeito de crítica, certo ou errado. Isso está certíssimo, sem sombra de dúvidas. E agora uma outra proposta. Na fala do menininho, do garotinho, essa fala tem o sentido de meio, ele fala meio, não é? Utilizado para a transmissão da cultura. Muito bem. Na fala de Mafalda, essa palavra é interpretada com o sentido de meio de locomoção e ela está sendo usada para o transporte da cultura. Aqui, proposto novamente, isso está certo ou errado, hein, pessoal? Para nós analisarmos juntos, podemos dizer que a proposta está corretíssima. E é isso que você precisa interpretar. E é o que está sendo falado aqui. E na última, vamos fazer, essa aqui é a última desta proposta. A tirinha visa produzir não só efeito humorístico, mas também efeito crítico. Agora aqui um comentário à parte. Nas provas que você vai fazer, sim, você vai precisar ser muito crítico, um leitor crítico, para poder perceber qual é a verdade da resposta que ali se encontra. Na maioria das vezes, esses tipos de questão vão aparecer sim. Pode escrever. Nós temos esses modelos. E aqui é um treino. Você já começou a perceber que existe o efeito crítico e a prova vai te perguntar. Agora aqui ele diz o seguinte: o efeito crítico está na denúncia de que a televisão não atua de fato como meio de transmissão da cultura, mas como veículo, por exemplo, de ideias ligadas à banalização da vida pela violência, como sugerem as onomatopeias do terceiro quadrinho da tirinha. Por isso, Mafalda diz sarcasticamente que se ela fosse a cultura, saltaria do veículo para seguir a pé. A pergunta é de certo ou errado, mas não há muito o que perguntar, porque isso está corretíssimo. A proposta deste exercício é levar você a ver que existe esse tipo de situação e aqui é uma questão que trabalha com um setor da sociedade, que no caso a mídia, e você perceba qual será a questão que a Unesp, a VUNESP, no caso aqui do nosso vídeo, provas variadas, não é? Vai te perguntar. Vamos ver qual será? E se você um dia puder, deixa aí nos comentários. Fala, olha, professor, a questão foi difícil lá, eu não consegui, ou acertei. Vamos ver quantas você vai acertar. E para isso, vamos continuar, porque eu tenho mais opções para vocês. Leia agora comigo este enunciado aqui. Sobre o ponto de vista argumentativo, a oração coordenada adversativa sempre contém um argumento mais forte do que a oração anterior. Veja a beleza da informação que você recebe na questão para poder ler o que aqui é apresentado. E ele diz, em resposta a acusações feitas sobre seu candidato, um eleitor diz a outro: ele rouba, mas faz. Continuo votando nele. O outro discorda dessa argumentação e diz: ele até faz, mas rouba. Eu não apoio ladrões. Aqui cada um tem a sua visão. E você perceba que a gramática ela entra em todas as fases da nossa vida, em todos os setores, para poder nos orientar sobre o que nós entendemos, não é? E aqui vem você. Responda ao que se pede. No exemplo, o eleitor do candidato corrupto confere maior importância à capacidade de realização daquele político, deixando em segundo plano a sua desonestidade. Como é que você sabe? Como que se justifica tal afirmação pela gramática? Como nós sabemos disso? Você sabe? Você viu? E a resposta é simples. É o mas faz, porque ali, linguisticamente, essa oração
é onde está o argumento que foi falado anteriormente. Você percebeu? Olha só, ele rouba. Ah, mas faz. É isso. A desonestidade dele é suprida, não é? Pela ação de fazer alguma coisa. Só que agora continue comigo. Responda para mim. Como que se justifica a postura do outro eleitor quando ele se refere ao seu candidato? Como é que ele vai fazer para justificar a situação dele? Isso, agora você tem que parar um pouquinho o vídeo, porque eu vou te mostrar a resposta. E a resposta vai ser o seguinte: o outro eleitor hierarquiza seus valores de maneira diferente e toma como fator decisivo para sua escolha política a idoneidade do candidato. Sem deixar de reconhecer a capacidade prática do político, decide não votar nele pela sua conduta desonesta. Essa visão de mundo, ela é marcada na oração aqui, mas rouba. Foi isso, uma questão inteligentíssima para que você perceba o uso das orações coordenadas, aqui no caso adversativas, quando você coloca o argumento, ele se torna muito mais forte do que a oração assindética anterior. Ele até faz, isso não é tão importante, mas ele rouba. Aqui sim, quer dizer que você é uma pessoa que não compactua com esse tipo de, não é? De furtos, digamos, de ação. É isso. Você entendeu? Espero que você tenha acertado também. E para continuarmos com a nossa revisão, veja uma outra proposta. Agora uma proposta histórica. No ano de 1985, veja o que aconteceu. Sabe-se que Tancredo Neves, o então Tancredo Neves, apesar de eleito presidente da República, faleceu antes de tomar posse. Submetido a uma cirurgia de emergência no intestino, ele não resistiu a ela. Quando hospitalizado, os jornais O Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo divulgaram notícias sobre sua saúde, que ficaram muito famosas por revelarem a parcialidade com que se tratava o tema. Dizia-se que enquanto a Folha insistia em matar o presidente, veja que isso está em aspas, e o Estadão, o Estado de São Paulo, nas irônicas palavras de um jornalista da Folha, curava o presidente a golpes de manchete. Dito isso, apresentamos para você a proposta, uma proposta até muito, digamos, muito bem elaborada, o que você vai ver. Considerando esse agitado momento histórico, isso já faz parte da história do Brasil, pessoal, no ano de 85, observe estes dois trechos extraídos da primeira página de cada um dos jornais no dia 20 de março de 85. Aqui estão as manchetes. Vamos perceber o seguinte: levando em conta os comentários sobre a postura de cada jornal, você agora sabe qual é a postura de cada jornal. Identifique em que veículo cada texto acima foi publicado. Agora é a sua vez. Você se lembra? Olha o que falou aqui. A Folha insistia em matar o presidente e o Estadão insistia em curar o presidente a golpes de manchete. Agora leia e veja qual é a resposta. Pare o vídeo, porque você vai precisar de muito tempo para pensar aqui, uns 2 minutinhos, ok? E nós vamos agora te mostrar a resposta. Vamos ver a resposta comigo. Aqui está. A número 1 é o Estadão e a número 2 é a Folha. Mas agora nós ainda não terminamos o exercício, porque vai ser o seguinte. Como você já leu tudo, o enunciado já havia mencionado que o Estadão assumiu uma postura mais otimista quanto à recuperação de Tancredo Neves, não era, pessoal? Que aqui, no caso, era oposta ao pessimismo dos textos da Folha. E especificamente nesses trechos, essas diferentes visões de mundo, elas vêm demarcadas, você percebeu, pelas orações adversativas introduzidas pela conjunção mas. Os dois jornais usaram o mas. E agora, esse conteúdo, quando aparece, nós já havíamos te falado, ele sempre recebe maior peso argumentativo. E aqui você precisa prestar bastante atenção. Veja o que aconteceu aqui no Estadão. Quando ele diz,
Os médicos confirmaram a existência de alterações nos movimentos intestinais de Tancredo, ou seja, problemas com acúmulos de gases. Aí ele entra com, mas garantiram que o estado global dele era bom. Você percebeu esta oração, não foi? Agora você vai ter que justificar para mim, comentando dessa função argumentativa. Não é tão difícil. Aqui você pare o vídeo, porque eu já te dei muita dica para você responder. E a resposta vai ser a seguinte: o Estadão, ele insere na adversativa a informação mais positiva, exatamente. Ele disse o quê? Mas garantiram que o estado global dele era bom. É isso, não é tão difícil, não é? É fácil se formos pensar. A Folha de São Paulo, em contrapartida, ela nos mostra uma outra versão. Vamos ler. E você tem que me justificar aqui, comentando a função argumentativa do conector mas. Porque ele diz o seguinte, que a junta médica afirmou em boletim divulgado às 17 horas que o estado geral do presidente eleito é bom, mas aí ela entra, existem alterações nos movimentos intestinais, não raramente observados após operações de urgência. E aqui cabe a você, pare o vídeo, redija, e a resposta seria esta daqui. A Folha, ela é mais contrária à recuperação do presidente eleito, porque ela disse, mas existem alterações nos movimentos intestinais. É isso, ela foi contra a proposta de que o presidente iria suceder, se realmente o presidente veio a falecer. Essa é a verdade aqui da história contada. Mas, sabendo de tudo isso, o que é mais interessante aqui é entender como funciona o uso das adversativas, principalmente quando dizemos da conjunção mas. E para a sequência da nossa revisão, vamos quase chegando ao final, você vai ler comigo o seguinte. No texto seguinte aqui, a atriz estadunidense Sharon Stone, muitas vezes lembrada por sua reconhecida beleza, uma mulher lindíssima, toma uma afirmação genérica como argumento para defender uma decisão pessoal. Aí, observe o seguinte. Uma fala de Sharon Stone. Ela disse, não quero ser uma daquelas atrizes com cara de menininha aos 90 anos. É preciso renunciar às coisas da juventude. Muito bem, sabendo disso, a proposta é essa. Agora, novamente, você fique aqui de olho, porque a VUNESP, ela possui esse tipo de questão para jogar e dizer o seguinte, isso é muito clássico ali. Ela vai querer agora que você faça uma ligação. Por exemplo, as frases que compõem a declaração de Sharon Stone, elas poderiam constituir um único período, sim. Você coloca uma vírgula e acrescenta um conectivo. E agora é sua vez. Indique um conector cabível para relacionar as duas orações. Vamos lá, é sua vez. Boa sorte, pare o vídeo, pense, porque a resposta é a letra... Isso, é a letra D. É o conectivo pois ou o porquê. Veja junto, o porquê explicativo junto, não separado. Esses dois são cabíveis, porque são explicativos, já que a primeira oração serve de argumento de justificativa para o que se disse na segunda. Boa, belíssima questão. Espero que você tenha acertado, hein? E vamos continuar. Aqui mais um pouquinho de treino para você. Podemos reconhecer o mesmo tipo de ideia apresentada na oração em qual alternativa? Outro modelo de questão muito comum ali nas provas da VUNESP. Você tem uma questão aqui dizendo qual é a ideia aqui. Por que o acontecimento era muito grave? É aqui que você tem que tomar cuidado. Quando você lê que a televisão deu uma notícia em edição extraordinária, porque o acontecimento era muito grave. Agora, aqui para baixo, eu vou deixar você agora em silêncio, não é? Você vai parar este vídeo e você vai responder para mim. Qual é a resposta que possui o mesmo sentido, a mesma ideia do porquê aqui mencionada anteriormente? Já fez isso? Você parou o vídeo porque agora nós vamos ver a resposta. A letra D. A viagem demorou
porque a estrada estava em condições muito precárias. É a mesma. Essa foi fácil. Você deve ter percebido aí que as outras realmente não traduzem a ideia de causa. Não foi isso, pessoal? Vou deixar você treinando um pouco mais para você aprender. Agora é sua vez, hein? Vamos lá? O mesmo estilo de pergunta, só que agora com uma outra. Aqui você tem que o experimento ocorreu como o manual tinha descrito. Você pare o vídeo agora, faça a leitura de todas as questões aqui e vamos conferir a resposta comigo. Vamos lá? Sua vez. Você marcou a letra? Isso, a letra C. Conforme. É uma conformativa. Conforme mostram as estatísticas ou como mostram as estatísticas, aqui você possui o mesmo tipo de ideia apresentado aqui para cima. Você viu que questão interessante? Porque, se nós pensarmos bem, essas perguntas que cabem dentro de qualquer exame de língua portuguesa, porque a palavra como, ela muda de sentido, lógico, ela é uma palavra polissêmica, digamos assim, porque você tem um contexto em que ela é apresentada. Você precisa saber passar esse filtro. Aqui no caso foi a conformativa. Tudo bem? E vamos agora para mais uma outra perguntinha. Vamos ler comigo uma declaração de um jogador do Santos Futebol Clube que disse o seguinte: apesar do gramado estar muito esburacado, fica difícil para o jogador tocar a bola no meio de campo. E você agora perceba o seguinte: de modo como foi declarada essa frase aqui, a frase contém uma incoerência. E você vai me explicar por que essa frase é incoerente. A frase é: apesar de o gramado estar muito esburacado, fica difícil para o jogador tocar a bola no meio de campo. Por que está incoerente? A resposta é simples. Veja comigo na tela. O conector apesar de pressupõe uma relação de contradição entre as orações que está conectando. E no caso, não há contradição entre gramado esburacado e dificuldade de tocar a bola, pessoal. Isso é clássico das provas da VUNESP, porque aqui você precisa reconhecer o que está de errado. E além disso tudo, você vai receber uma outra pergunta agora, também clássica, para fazer o seguinte: algumas vezes, em algumas questões, eles vão pedir para que você reescreva essa oração. Como aqui nós já reescrevemos, o que é que você vai ter que fazer? Reescreva essa declaração do jogador usando um conector que estabeleça uma relação, agora uma relação coerente. E você escolha a alternativa que não poderia ser usada. Cuidado! Que não pode ser usada, porque 4 podem ser usadas. E no momento da leitura do exame, você tome muito cuidado com esse jogo, porque às vezes a pergunta quer o oposto e você já vai marcando a letra A, porque ela pode ser ali. Cuidado, leia com calma. Exames de português nós não podemos fazer desatentos e lermos com pressa. Então, a dica que eu te dou, olha, as questões aqui, A, B, C, D e E, e você lê: o gramado está esburacado. Fica difícil tocar a bola no meio de campo. E qual é a que não pode? E a resposta é simples, não é? E você marcou a letra isso, a letra E. Não podemos colocar uma conclusiva. Aqui nós podemos colocar o como, o visto que, o já que, o porquê. É lógico, porque você está dando ali um problema, por exemplo, o porquê o gramado está esburacado. Aí fica difícil você tocar a bola. E não era a questão, apesar do gramado. Muitas pessoas se confundem no uso dessas conjunções. E cabe a você, meu querido, aprender a usar bem esses tipos de conjunção para não errar nas provas. Vamos ver mais um caso. E este aqui é o último para nós fecharmos a nossa revisão. E o que é que aconteceu aqui? Também é característico de provas de língua portuguesa cobrança de vocabulário. Óbvio, você vai fazer leituras. E como aqui nós não colocamos os textos na íntegra, mas aproveitamos algumas orações, você vai fazer esse treino agora. As orações adjetivas, que são iniciadas com os pronomes relativos que, o qual, a qual, aqui estão apresentadas para você. Você vai marcar uma
alternativa em que o que está dentro do parênteses não consegue substituir a oração que está grifada, que é a oração adjetiva. Por exemplo, a letra A. Gostei bastante das peças que são de marfim. As peças, as quais são de marfim. Como essa oração é uma oração adjetiva, será que eu poderia usar peças ebúrneas para falar que elas são de marfim? Porque realmente é isso. Para se facilitar o entendimento, às vezes nós usamos a oração adjetiva no lugar do adjetivo que está entre parênteses, porque senão, às vezes, não comunicamos muito bem. Mas como aqui é uma prova de língua portuguesa, você precisa reconhecer. Ebúrneo é aquilo que é de marfim? Agora você vai ler a letra B também. Mesmo muito velha, a casa materna traz recordações que não se destroem. São indeléveis. Será que é isso? Indeléveis é aquilo que não se destrói. Letra C. As atividades domésticas da casa materna são obrigações que fazem bem à saúde das pessoas. Que fazem bem à saúde das pessoas eu posso trocar por deletérias. Então são obrigações deletérias. A letra D diz o seguinte: recordação e saudade da casa materna são sentimentos que se produzem ao mesmo tempo. Podemos dizer que são sentimentos concomitantes. É isso. E a letra E, mais uma opção. Compre as peças que são de cobre. As peças plúmbias. Meus amigos, vocês perceberam que aqui os adjetivos não são adjetivos tão comuns. E é óbvio que essas provas elas vão trabalhar com um conhecimento que o leitor precisa ter, não é? Sobre essas situações. Muito inteligente esta pergunta. E agora, qual seria a resposta? Vamos ver? Isso. Aqui não pode. É aqui, deletério. Deletério não é o que faz bem, é o contrário, é o que faz mal. Aquilo é danoso, é deletério. E aqui você falou que é o que faz bem. Aqui então seria saudável, não é salutar. Obrigações salutares, obrigações saudáveis e não obrigações deletérias. Espero que você tenha aproveitado aqui muito e boa sorte nos exames, nas provas que você for fazer. E se você acompanha-nos por questões culturais e para aprendizagem, fica aqui o meu grande abraço por você ter ficado conosco até agora. Até mais, pessoal, e nós nos veremos em nossa próxima revisão. Tchau, tchau.